Eu vou tentar fazer um resumo, né, para gravar algumas ideias com o intuito de estudar esse conteúdo, né? E se alguém aí quiser futuramente ter uma visão aí sobre esses assuntos, eu vou tentar compartilhar alguma coisa sobre essa temática, né? Que pra mim é uma temática muito importante, muito interessante, mas não aí vai se alguém se interessar na temática, né? Porque se não gostar da temática, não adianta entrar nesse tipo de assunto, né? Então eu trago aí uma ideia para mim exercitar aí essas ideias, né? Esses conceitos. E se alguém se interessar, tem a minha visão basicamente sobre essa abordagem do Roberto Machado, que eu considero um excelente professor, sabe comunicar bem e traz vários pensadores, né? Mas ali nós estamos falando basicamente do Hölderlin e do Nietzsche, né? Então eu vou tentar trazer algumas ideias dessa exposição numa palestra que ele fez sobre essa temática e sobre o livro dele também, que é o livro dele é como é que agora me fugiu o nome? O Trágico em Nietzsche. Agora me fugiu o nome do livro. Eu tenho um livro lá, mas me fugiu. É A Origem do Trágico, alguma coisa assim. Então, o que eu achei interessante, né, ontem que eu vi a palestra dele, foi que eu pelo menos não sabia, né, nunca tinha gravado essa questão da importância dos pensadores alemães, né, na época considerado idealismo alemão. Eu nunca tinha entendido bem o que era isso, do que se tratava, né, mas dentro dessa temática dá para tentar entender um pouco qual é a importância desse espião aí, né. Então, nessa questão da visão do trágico, que a temática que é isso, né? Trazer uma abordagem filosófica, né? Sobre essa questão do trágico, sobre a importância do trágico, né? E quem vai tematizar, né, essas ideias aí vai ser os pensadores modernos depois de Kant. E então, o que interessa esse tipo de assunto? Primeiro que eles vão diferenciar, eles vão trazer esses pensadores modernos alemães, né? Que é preciso, voltar aos gregos, buscar na Grécia, né? Buscar na Grécia uma nova visão, né? Essa visão trágica vai partir de lá. E o que essa visão traz? Ela traz uma visão ontológica, né? Que não é uma visão ética, né? É uma visão ontológica, porque ela diz respeito ao absoluto, a algumas questões de ordem absoluta, de questões de ordem, daria para dizer até espiritual. E só que o que acontece? Eles vão tentar buscar na tragédia, né? Na tragédia grega, né? Através de uma contradição de opostos, né? Vamos dar um exemplo, porque fica muito confuso para vocês entenderem, para não ficar confuso. O que o Nietzsche vai trazer de oposto? É através de uma visão dionisíaca em contraposição de uma visão apolínea, né? Que vai nascer essa visão trágica. Então, há dois opostos ali, né? E essa visão trágica, ela vai surgir desses dois conflitos que não são... Eles são antagônicos, mas eles não são excludentes. Eles não se excluem, porque eles precisam um do outro, né? Vamos avançar aí nas ideias. Então, o que acontece? Vamos dar um exemplo, então, de uma visão dessa contraposição, né? Trazer uma visão, pelo menos, do que o Nietzsche fala de Apolíneo, né? Na Grécia, então, principalmente nós estamos falando de arte aqui também, né? Então, na arte grega, a epopeia, vamos dar um exemplo da Ilíada e Odisseia, né? Vai ter uma busca de produção individual, né? O que é essa visão apolínea, né? Essa visão de que a gente tem que se produzir, né? No caso das epopeias lá, da epopeia grega de Troia, né?
obviamente tem uma questão do individual lá do Aquiles ser o melhor, né? Ele demonstra através das atitudes que é o melhor. Então ele é uma questão individual, né? De quem que é o maior, quem que é o maior lutador lá, né? Quem que é o segundo, né? Vai ter, então, isso estou falando na questão da arte grega, na questão da epopeia, né? Então as epopeias demonstram essa questão do individual, né? Nesse aspecto. Um outro exemplo que é dado ali da questão de uma... Agora falando de uma tragédia, né? De uma tragédia que é o Ajax, né? O Ajax, ele vai querer provar que é o segundo maior depois da Aquiles. E há um duelo entre ele, uma luta, né? Entre ele e o Ulisses, né? E nessa visão... E nessa visão ali, a tragédia é porque o Ajax, ele pega e vai matar, no acesso de loucura dele, ele vai matar, ele vai querer matar todos os lutadores lá, né, os gregos, para mostrar que ele é o segundo maior. Só que o que acontece? Daí uma deusa lá coloca uma loucura nele e ele mata todo um rebanho, né? Então isso é uma parte do aspecto da tragédia, né? E então a gente já falou dessa parte de produção do indivíduo, né? E o que acontece? Esse é o lado apolíneo. Qual é o problema do lado dionisíaco? Que na tragédia grega, né, vai ter exemplos, então, que eu vou dar agora, que é de uma tragédia bem famosa, né? Que é desse caso as Bacantes de Eurípides. É uma tragédia muito famosa que eu nunca tinha entendido também. Eu não assisti, não vi falar, mas nunca tinha lido o livro, não li ainda, né? Quero ver se eu tenho a oportunidade de ler. Mas ela conta uma história muito interessante, né? Então, mas assim, qual é o fundo dessa história? É demonstrar o lado dionisíaco, o lado tirano, o lado cruel, o lado de volúpia, o lado que não é o lado de produção do indivíduo, né? Não é um lado apolíneo, é um lado totalmente ao contrário. Totalmente que ele vai demonstrar um lado de não produção do conhecimento, de perda do conhecimento, perda da consciência. Então a história é de Agave, né, que é mãe de Penteu, né, que é o fundador de Tebas, né? E essa Agave, então, ela vai para os matos com as bacantes lá, se embebedar, se embriagar, né? Tendo um momento de orgia mística, né? Que eles chamam. E ela está fora da sua consciência, ela está no momento de dionisiacamente, né? Do Deus, em culto ao Deus Dionísio. E o que acontece? Então aí o que acontece? O Penteu vai lá, vê esse culto inflado, né, pelo Dionísio, né, que era tio dele, que é irmã dessa Agave, né, que é a mãe do Penteu. Então ele sobe numa árvore lá e começa a espiar ela, né, tendo esse interesse, né, na visão desse tipo de mundo, né, nessa visão desse tipo de pensamento, né, de orgia mística, né? Ele vai então lá e o que acontece? O Dionísio fala para as bacantes lá que ele tá ali, né? Olha, ele tá ali em cima da árvore. E o que elas fazem? Elas pegam e vão e derrubam ele da árvore, e elas estão... Só que elas não sabem que é ele que tá ali, elas pensam que é um leão que tá ali. E o que acontece então? Elas vão derrubar ele lá e vão matar ele, vão arrebentar os braços, atirar a cabeça, cortar os pés e coisa nada, né? Deixar ele estrupiado. E vão pegar ele e vão colocar a cabeça dele num tirso. E como ela tá em êxtase, né? Ela tá fora da consciência, ela volta a Tebas com a cabeça dele num tirso
né? Como se ela pensa, ela imagina que tá com um leão na cabeça. E quando ela volta à cidade de Tebas lá, o pessoal vê aquela tamanha desgraça e falam assim: é bem melhor que ela nunca volte essa consciência para não ver tamanha desgraça que ela fez, né? Então isso demonstra o que? O lado terrível, cruel, dionisíaco, né? É o contraponto da outra arte também tem, que é a produção do indivíduo que vai provar que é melhor que o outro, né? Do lado positivo, né? Ou do lado, no caso, apolíneo, né?